Sejam muito bem-vindos a esse nosso 15º encontro, continuação do nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. No último encontro, a gente havia iniciado, fazendo uma contextualização daquilo que nós veríamos nesse livro, e especialmente para percebermos, seja bem-vindo, David, qual é o movimento que o livro nos traz, de um primeiro momento, a respeito da igreja primitiva, daquela situação com São Pedro, e na segunda parte, toda a descrição ali do início da atividade de São Paulo. Vamos entrar, na compreensão que o livro dos Atos dos Apóstolos, também escrito por São Lucas, ele foi escrito tempo depois, né? Então, quando São Lucas escreveu isso, era por volta do ano 80, 85 da era cristã. Ou seja, já haviam alguns anos passados, desde de tudo aquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Então, o próprio livro, dos Atos dos Apóstolos, ele vai trazer essa perspectiva aí de uns 30 anos. Nos seus 28 capítulos, ele traz do momento da ressurreição e da ascensão de Jesus, que é aquele trecho que nós víamos no último encontro, e depois, com Pentecostes, caminha todo esse movimento da igreja, a igreja primitiva, em São Pedro, que é o nosso primeiro Papa, depois essa igreja que é mãe, vai se estabelecendo ali naquela região mesmo que haviam mais judeus, do povo de Israel. Essa igreja se torna mais missionária, através da ação dos apóstolos e São Paulo, Barnabé, seus companheiros, a ponto de que lá no fim, no fim desses últimos 30 anos que entra nessa narrativa, nós já temos a Igreja Universal, a Igreja Católica mesma, com essa dimensão de ter chegado inclusive a Roma, Então, onde tanto São Pedro quanto São Paulo vão sofrer o martírio, É claro que depois, toda a história que continua com as comunidades, nós vamos ver principalmente no Corpus Paulino, ou seja, nas cartas, nos escritos de São Paulo, que ocupam o Novo Testamento. Pois bem, capítulo 2, havíamos visto a narrativa daquela vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos em cenáculo, Era já 7 semanas desde a ressurreição, havia passado aí 10 dias desde a ascensão de Cristo, nós temos então Pentecostes, É bonito a gente perceber esse movimento cíclico, que a igreja sempre celebra. Acompanha, então, desde a quarta-feira de cinzas até lá na Semana Santa, a gente tem 40 dias, quaresma, Depois da ressurreição até a ascensão de Jesus, mais 40 dias. E depois da ascensão até Pentecostes, 10 dias, Essa sequência, mais ou menos, se relaciona com aquilo que os judeus viviam, que eu já disse outras vezes, Da Peixá, na Páscoa, a Shavuot, a festa das tábuas da lei, Que era 50 dias depois da Páscoa, enfim. Essa é a situação, que a gente já havia acompanhado, e agora nós temos no capítulo 2 do livro, no versículo 14 em diante, o anúncio de Pedro, Quando ele faz um discurso, ali logo em seguida, esse momento da efusão do Espírito Santo, em que eles receberam o Espírito Santo que desceu sobre eles em formato de línguas de fogo, esse dom que foi dado a cada um deles, que foi repartido sobre todos que estavam naquela casa, fez com que aqueles homens
recebessem os dons do Espírito Santo, o dom da profecia, o dom de falar em outras línguas, né? Tanto que eles falavam em línguas estrangeiras, quanto estrangeiros escutavam eles na própria língua, né? Acontece que São Pedro faz esse anúncio, esse querigma, né? Querigma é a notícia da morte de Cristo para redimir a humanidade do pecado, né? Então, ele proclama esse anúncio e a gente vai ver que nessa noite acontecem muitas conversões, né? Uma multidão se converte. Pois bem, vamos lá. Capítulo 2, Atos dos Apóstolos, versículo 14 em diante. Pedro, de pé com os 11 apóstolos, e em alta voz falou à multidão: Homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai-me com toda a atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar. Apenas a terceira hora do dia, né? Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Olha, São Pedro, então, acabou de receber a efusão do Espírito Santo. É interessante a gente olhar para a figura dele, como eu dizia naquela ocasião semana passada, porque Pedro foi exatamente o homem que negou Cristo, né? Que por tantas vezes tinha titubeado, né? Começou a andar no mar, mas começou a afundar. É o mesmo Pedro que disse que caminharia com Cristo até a morte, né? E depois não tinha perseverado, ou o Pedro que foi repreendido por Jesus, né? Afasta de mim, Satanás. Esse Pedro, né? Que era muito inconstante, que sofria muito, né? Com essa fraqueza mesmo, né? De perseverar. Ele, que até agora estava lá numa casa trancada por medo dos judeus, ele vira o jogo, né? De modo que, a partir do batismo no Espírito Santo que a gente teve ali em Pentecostes, eles foram de vez, né? Alcançados pela graça de Deus. E isso é o que vai acontecer aqui agora. Vamos lá. É muito interessante perceber que toda essa situação já tinha sido prefigurada, né? Já tinha sido prevista, profetizada no Antigo Testamento. Isso acontece lá no livro de Números, no capítulo 11, é uma situação muito curiosa. Moisés, ele vai lá falar com Deus, né, a respeito do povo que murmurava muito, e Deus pede a Moisés para reunir mais 70 homens, né, porque já tinha uma multidão do povo de Israel, né, eram 600 mil homens, fazia esse êxodo, né, desde Egito para a Terra Prometida. E lá em Moisés, ele recebe um dom, e esse dom, essa graça de Deus, esse Espírito de Deus, é repartido entre esses 70 homens. Né? Isso está narrado lá, Números, capítulo 11. E é curioso perceber que exatamente o que aconteceu lá acontece aqui agora. Ou seja, é esse movimento de um espírito que desce, uma graça que desce, é repartida e repousa sobre cada apóstolo, nessa ocasião, né? Cada discípulo, enfim. Esse movimento de Pentecostes é aquela consumação da graça de Deus, né? Porque a gente recebe a vida em Jesus Cristo pela sua ressurreição, mas a vida da igreja, ela se realiza propriamente através do Espírito de Deus, né? Se lá no passado o povo de Israel foi constituído assim, agora essa nova criação, né? Porque no sétimo dia a gente sabe que Deus descansou da criação, não é verdade? Mas acontece o seguinte, Jesus ressuscitou no oitavo. Qual que é o símbolo disso? Depois dessa antiga criação, Deus renova, né? É uma nova criação. É o tempo da igreja. Olha a perfeição disso, meus irmãos. Porque aí agora a gente teve o movimento de ascensão de Jesus, mas ele disse que permaneceria conosco até o fim dos tempos. Então, nesse movimento de ascensão, o Espírito Santo ele vem. E ele vivifica quem? A igreja. Pergunta: como Cristo permanece na nossa história? Através do seu corpo, né? Olha só, não é apenas um corpo moral. Dito de outro modo, a igreja ela não é uma agremiação, né? Não é uma
torcida organizada, por exemplo. Não é um sindicato, não é uma ONG, não é uma instituição humana. A Igreja Católica não é isso, né? Porque esses movimentos que são humanos, essas instituições, elas são um corpo moral, né? Eu posso muito bem fazer parte de uma instituição filantrópica, por exemplo, né? Então é um corpo moral. Agora eu tenho um corpo que é orgânico, por exemplo, meu corpo, né? No qual os membros eles ficam ligados entre si e sobrevivem e existem assim, né? Unidos organicamente. A igreja, ela tem um pouco das duas realidades. Ela partilha dessa dimensão moral também, mas não apenas, porque ela é um organismo espiritual, né? A igreja é isso. E quem diz isso várias vezes no Novo Testamento é São Paulo, né? Na carta aos Coríntios, primeira carta lá no capítulo 12, né? Se eu não estiver enganado, aos Efésios, ele também diz. Em vários momentos, ele vai dizer: a igreja é o corpo de Cristo. Por que eu estou insistindo nisso? Porque eu dizia, no Evangelho a gente vê a descrição da vida de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos a gente vê toda aquela proclamação do reino de Deus acontecendo na vida desse povo. Né? Pelo menos aqui, nesse livro, nos primeiros 30 anos ali. Né? Tudo bem. Isso vai acontecer e já é manifesto na pregação de São Pedro. Né? Ousado agora, com parresia, né? Com ousadia. São Pedro, ele vai fazer essa anunciação, né? Essa proclamação assim, depois que o Espírito Santo desceu e eles já podiam proclamar a todos os homens. Olha, homens da Judéia, ou seja, para o sul de Jerusalém, homens da Samaria, aqueles para o norte de Jerusalém, então era todo o povo de Israel, e até os confins da terra, né? É isso que o Espírito Santo faz com que aqueles homens proclamem. O que eles vão proclamar? A partir do convívio que eles tiveram com Jesus, eles vão dar testemunho. Então, convívio com Cristo, intimidade, gera testemunho. Essas duas realidades irrigam, né, vão nutrir, vão ser o combustível da Igreja Católica. Então, por isso que é interessante a gente perceber o seguinte, né? Aqui, no que a gente já havia visto, eles já tinham elegido Matias, né? Para ser o sucessor dos apóstolos. Ou seja, o colégio apostólico estava completo, os 12. Então, aquele colégio ali, eles são o coração, né? São o núcleo dessa revelação, que vai ser testemunhada. Os 12, eles são uma figura, ou melhor, eles são a presença mesmo daquilo que foi prefigurado lá no passado. Lembra das 12 tribos de Israel? É isso. O que eu quero dizer? Todo esse movimento do Novo Testamento aqui é um movimento de uma nova criação. Somos eu e você, entendeu? Nesse novo estágio, né, da nossa salvação. Então, 12 indica essa comunidade, essa comunhão, indica o novo povo de Deus, né? E dá essa dimensão que é própria do católico. Eu e você, nós cremos não num Deus assim abstrato, né? Ah, o importante é crer. Né? A gente crê em um Deus que é amor, por exemplo. Não, eu e você, nós cremos no plural. Então, a nossa fé, ela é partilhada, ela é experimentada, ela é vivida em comunidade. Eu não creio individualmente, né? Claro, intimamente eu tenho a minha fé, mas ela não é só minha. É de toda a igreja, entendeu? De 20 séculos, de 2000 anos, de todos os continentes. É essa a nossa fé. Então, nós cremos no plural, desde o colégio apostólico. Ok? Isso tudo vai ser anunciado por Pedro. Ele vai, nos próximos versículos aqui, ó. Versículo 17. Fala da profecia que já estava lá em Joel, né? Derramarei o meu espírito sobre vós, sobre vossos filhos e filhas que profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos anciões terão sonhos. Até sobre os escravos e as escravas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, é indiscriminado. É jovem, é ancião, é escravo, é livre. Né? Não tem distinção entre grego e romano, entre judeu e pagão.
É por isso, né, que eles vão sair com esse movimento, né, que é evangelizador, né? A igreja ela tem essa identidade. Ele continua, né? E mostrarei os prodígios no céu e sinais na terra abaixo, né? O sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ele está retomando aquilo que os judeus bem conheciam, né? Ele diz: homens de Israel, escutar essas palavras de. Olha, homens de Israel, então, são os judeus e até aqueles que talvez não praticavam a religião, né? Homens de Israel, então, é cultura, né? Aquele povo todo. Jesus de Nazaré foi um homem comprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Então, todo mundo sabia quem era Jesus de Nazaré. Ele tinha feito um monte de milagres, ele tinha andado ali na Judéia, na Galiléia, proclamando, né, que era filho de Deus. Deus, em seu desígnio e previsão, quis que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o mataste pregando numa cruz. Lembra que a gente via sempre nos nossos encontros que os fariseus ficavam irados com Jesus Cristo? Porque falavam que ele era filho de Deus? Pois é. Agora, é exatamente isso que São Pedro vai recordar diante daqueles homens. Vós o matastes. Olha a ousadia. Porque ele diz, Deus, em seu desígnio, ele deixou que Jesus fosse entregue, vós os matastes pregando uma cruz. Então Deus, porém, o ressuscitou, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela dominasse. Ótimo. Então ele já disse isso tudo e já deu mais do que motivo para que quem perseguiu Jesus, condenou Jesus, também perseguisse a eles. E a gente vai ver isso mais adiante. Então, ele vai continuar descrevendo, né, como que Jesus é da descendência de Davi e como ele já era uma prefiguração do próprio Cristo, né? Lá no versículo 19 ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos com toda liberdade que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, né? Aí ele continua dizendo: assim previu a ressurreição do Cristo, né? Ele sabia que um dos seus descendentes, né, haveria de ser o Messias, o enviado de Deus. Então, assim ele previu a ressurreição do Cristo e é dela que disse: não foi abandonado no Hades e sua carne não conheceu a decomposição. O Hades, a gente entende que é a realidade do inferno, né? Ele não foi abandonado na morte, né? No Hades, no lugar dos mortos. Então, e ele ressuscitou em corpo e alma, né? E é importante ressaltar isso também, né? Porque evita todas aquelas confusões que eles tinham, né, a respeito da ressurreição. Mas enfim, ele continua dizendo isso, né, no 32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, e disso nós somos testemunhas. É curioso perceber que agora São Pedro vai poder confirmar com a própria vida esse testemunho. Porque lá no fim da sua vida ele vai morrer, né, colocado numa cruz, fincada para baixo, e martírio é exatamente a palavra que significa testemunho, né? Então, a martiria, né, esse movimento de dar a vida, vai ser consumado mesmo, né, até o último instante. Versículo 33. E agora, exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e que derramou, como estáis vendo e ouvindo. Então, versículo 36, é esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ótimo, né? Toda essa pregação, Jesus fazia dizendo que aquilo aconteceria. Agora Pedro já diz olhando para o passado, aconteceu e vós estáis vendo e ouvindo. Olha que bonito, porque aqui já brota um germe de fé no coração daqueles homens, né? Uma multidão. E eles vendo isso, né, eles ficam com o coração comovido, né? Versículo 37, perguntam a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Olha só. Isso aqui é exatamente o que aconteceu quando a gente viu no Evangelho de São João, quando aquele
etíope, né, que servia a rainha, estava lá lendo a escritura e não entendia, né? E aí depois ele encontra no capítulo 4, né, não, capítulo, enfim, lá no livro de João a gente via, né, uma situação assim, que lendo a escritura não entendia, né? E depois que aquela verdade ela é incorporada, surge o desejo de conversão, né? O desejo de ser batizado. E, e é bonito a gente perceber como isso aqui acontece agora com São Pedro, né? Então ele vai dizer: Pedro respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, Pedro continua dizendo, né? Salvai-vos dessa geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam batismo. Naquele dia foram acrescentados cerca de 3.000 pessoas. Olha só. Olha que loucura, porque foi na primeira pregação de Pedro, né? Imediatamente surge essa conversão assim massiva, né? Essa multidão que se converte, ela compõe a primeira comunidade, né? Depois a gente vai ver que persevera em oração, vão, né, ao templo, partilham lá na fração do pão, que é a Eucaristia, né, que é o mistério celebrado por cada apóstolo da própria realidade da missa, né? Essa primeira comunidade que vai se consumando, né, se consolidando, a gente vê lá no fim do versículo 47, que a cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que eram salvas. Essa comunidade aqui, ela tem uma identidade, é um povo que deseja mesmo mudar de vida. A metanoia, né? No grego, isso, noia é pensamento, meta é ir além. Então a gente tem esse movimento de transformar a nossa mentalidade. Como nós percebemos lá, quando São Paulo diz, né? Transformai a vossa mente pela renovação do vosso espírito. Revestivos do homem novo, né? É todo esse movimento do batismo. Esses que se convertem são uma parcela do povo que acolhe a revelação. Porque existe uma outra parcela que é resistente. E é desse povo que a gente vai ver a continuação dos judeus, por exemplo. Né? Capítulo 3 começa com a cura. E depois, São Pedro vai anunciar no templo. Né? Ele está entrando ali no templo, ele cura um aleijado, depois ele vai anunciar. E o que acontece é que esse anúncio, todo esse movimento que eles estão fazendo, já começa a causar novamente aquela irritação aos fariseus, né? Os fariseus, aos saduceus, aos senadores ali, né? Aos chefes do povo. E por que eu digo isso? Porque o que acontece naqueles homens é o que aconteceu na vida de Jesus. É exatamente, né? O movimento de Cristo pregar, o movimento dos milagres. E olha como que é curioso, porque faz parte do querigma denunciar o pecado, né? Então, ele denuncia de modo que ele acusa o pecador de estar vivendo uma vida que desagrada a Deus, não é isso? Então, quando ele aponta o pecado, né, dito de maneira simples, ele toca a ferida, ele também toca a ferida convidando a conversão. É um movimento de cura, ou seja, olha, ele diz exatamente como médico. Ele fala para o paciente que a situação é grave, ele tem uma doença, uma enfermidade, e que ele precisa mudar de vida. E esse movimento de mudar de vida é o movimento da cura.
passar da morte para a vida. E todas as vezes que nós víamos os milagres de Jesus lá no Evangelho, especialmente no livro de São João que a gente estava estudando, Jesus, ele inclusive faz mais, né? Quando desce aquele paralítico, ele cura o pecado, perdoando. E aí os homens ficam assim, mas quem é esse capaz de perdoar o pecado? Uai, vocês estão duvidando do pecado? Então é porque vocês não veem, né? Então eu digo, levanta-te, né? Toma a tua cama e anda. Esse movimento, que é visível, de uma cura, reflete uma realidade que é interior e é mais profunda, que é passar do homem velho para o homem novo. Essa ação misericordiosa da graça. Olha como que isso acontece na vida desses apóstolos, né? Vamos lá, capítulo 3, a cura de um aleijado no templo. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona. Então, a hora nona é por volta das 3 horas da tarde. Eles iam lá para o templo. Isso aqui é Jerusalém, uma multidão, né? Vocês podem imaginar, né? Porque era a festa do Shavuot, né? Então, tinha uma multidão ali no templo. Eles sobem para o templo. E, nesse momento, eles traziam um homem, coxo de nascença, que todos os dias era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu a esmola. Normal, né? A gente vê isso em várias igrejas, em cidades maiores, por exemplo. Pedro, acompanhado de João, olhou bem para ele e disse, olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse, não tenho ouro nem prata. Olha que bonito isso. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. Entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era o que pedia esmola sentado à porta famosa do templo. Ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Olha só. Tudo isso foi previsto. A gente tem Salmo que fala disso, em Isaías fala a respeito disso. Na verdade, quase todo profeta aponta que a vinda do Messias seria acompanhada de sinais. Os coxos haveriam de saltar, os cegos passariam a enxergar, mudos falarem. É esse a profecia. Ela se cumpriu aqui, em Jesus Cristo. Ela volta a se cumprir nos apóstolos, entende? Como que aqueles homens ali estão sendo confirmados por Deus? Porque São Pedro, ele diz, não tenho ouro nem prata. Primeiro, ele fala lá, olha, eu realmente não tenho nenhum recurso material para te dar. Mas eu tenho algo muito maior do que isso. E olha como, é claro, né? Tem gente que hoje poderia olhar e usar isso de desculpa, né? Ver um mendigo pedindo na rua e diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, né? Mas eu te dou a paz de Cristo. Não, o pobre, eu tenho que efetivamente tentar ajudar ele de alguma maneira, né? Porque eu não posso ficar forçando Deus a fazer milagre, né? Assim como se eu estivesse tentando, né? A vontade de Deus. O próprio Jesus, quando foi tentado pelo demônio assim, não reagiu assim, né? Não pediu para transformar a pedra em pão. Enfim. Agora, eles realizam esse milagre e Pedro, inclusive, estende a mão. Se recordam que isso havia acontecido com alguém muito próximo de Pedro? É curioso perceber lá no início do Evangelho, a gente vê. Jesus foi até a casa da sogra de Simão, né? E ele encontrou a sogra de Simão deitada, exatamente como esse coxo, né? Ela estava tomada de uma febre. O que o Evangelho nos diz? Que ele toma ela pela mão. Crateu, né? O verbo no grego tem esse poder de não é tomar simplesmente como quem cumprimenta. É um tomar pela mão que ergue a pessoa, que devolve a vida, né? A gente tem aquela imagem de Jesus, né? Evangelizador, Jesus, rei, né? Mesmo. Assim, que traz toda essa imagem magnânima de Jesus que chama Pantocrator, né?
é exatamente para mostrar que ele é Senhor de tudo, né? Pedro, ele toma aquele coxo pela mão e ele levanta. Olha que bonito. Ele curou aquele homem, né? Pedro e João. A gente via, né, na leitura de São Tiago, se salvo engano ontem, né? A respeito das obras, né? Das obras confirmarem a fé. Pedro e João, depois que eles fizeram esse milagre e entraram com aquele homem saltando lá, na frente de todo mundo no templo, eles não precisavam falar mais nada. Já foi motivo suficiente para converter uma multidão, porque eu aqui continua dizendo, olha, eles ficaram cheios de assombro e admiração pelo que acontecera, né? Toda vez que acontece um milagre, igual quando veio o Espírito Santo e o povo ficou perplexo, né? Acontece uma divisão. Ou você passa a acreditar, ou você rejeita aquilo. Não tem meio termo. Veio o Espírito Santo, o que aconteceu? O povo ficou perplexo. E dizia, né? Olha, eles falam e nos entendem na nossa própria língua. Se converte. Ou então eles começam a zombar, né? Ah, eles estão embriagados. Olha só, né? Isso aí deve ser muito vinho que eles tomaram, porque, né, estão fora de si. É exatamente isso que acontece aqui. Mais um milagre. Ou a pessoa converte, ou ela endurece mais o coração e vai obstinada mesmo, né? Contra essa revelação. Porque agora a gente vai ver que Pedro, ele entrou no templo, né? E aquele homem foi com eles. Então, versículo 11. Todo o povo, tomado de espanto, acorreu para junto deles, né? No chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Novamente, ele vai fazer uma pregação. Homens de Israel, por que estáis admirando o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? A gente vai ver que várias vezes aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, o povo vê aqueles milagres e acham que é pelo poder deles. Ah, Pedro é que é poderoso, João que é poderoso, Paulo que é poderoso. A ponto de mais na frente a gente vê daqui a alguns dias, uns homens levarem, né, para Pedro e Paulo um boi em sacrifício. E aí eles vão ter que rasgar as vestes lá, né? Em outro momento a gente vai ver. Mas é isso que acontece, olha. Pedro tem que insistir para mostrar a graça de Jesus, não é pelo nosso poder, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, os três patriarcas, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e rejeitastes diante de Pilatos. Ele está falando isso tudo dentro do templo. Vós rejeitaste o santo justo e pediste que vos fostes agraciados. Um assassino, né? Libertaram Barrabás. Aquele que conduz a vida, vós o matastes. Olha só como que Pedro é incisivo. Ele não está colocando meias palavras. Ele não está sendo docinho, né? Está sendo sal mesmo. Aquele que conduziste a vida, vós o mataste, mas Deus ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. Então, graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer esse homem que vês e o reconheceis. Olha só, eles testemunham que Jesus ressuscitou dos mortos e testemunham que ele continua agindo, né? Curando aquele coxo, né? Aí ele vai descrevendo como que essa salvação foi profetizada, né? Ele faz sempre aqueles homens recordarem o Antigo Testamento, o que eles sabiam, né, de toda a revelação. E anuncia a própria vida de Cristo. Um resumo do Evangelho. Então, depois que ele faz toda essa esquirigma novamente, né? Dizendo que Jesus, ele não é um homem qualquer, ele não é só o profeta, ele não é Elias, ele não é Moisés, ele não é João Batista que ressuscitou. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Exatamente a profissão de fé de Pedro, lá diante de Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Ah, está dizendo isso aqui. E vós, quem dizeis que eu sou? Não é sobre isso? A gente via no Evangelho esses dias. Então, ele revela que Jesus é o Messias. Messias é enviado, né, em hebraico.
é ungido. E Christos, em grego, é exatamente isso, é ungido. Então, Jesus é o Cristo. Todo esse querigma vai custar um preço. Porque no capítulo 4, nós vamos ver que Pedro e João são levados diante do Sinédrio. São questionados por aquilo que eles estão fazendo. Mas esse será o assunto do nosso próximo encontro. Aí a gente vai continuar, né? A ver exatamente essa situação. Tudo que aconteceu com Jesus, né? Foram levados ao Sinédrio, a um tal de Caifás e Anás, nós conhecemos, né? É aquela mesma situação que Jesus disse, né? Não é o servo maior do que o Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Olha só, Fernando, agora me recordei que não havíamos feito a oração lá no início, né? Pessoal, a gente vai encerrar a gravação agora, mas aqueles que quiserem, depois, assim que encerrar a gravação, a gente tem o nosso momento de partilha, tá certo? E aí eu faço a oração para a gente continuar depois com as nossas partilhas. Em tuas mãos tudo seja entregue, né? Nele tudo começou, a lua e o sol, na tenda azul do céu se deslocam. Tu, Pai, aconselha, toma o leme e muda o rumo. Senhor, em tuas mãos, o princípio e fim, tudo seja entregue. Amém. Nossa Senhora, nosso perpétuo socorro, rogai por nós. São José, rogai por nós. E São Jerônimo, rogai por nós. Que o Senhor que nos reuniu nessa noite nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, desejarem